Se quem chama alguém de demônio já é um demônio, quem está certo? What's troubling you? My daughter? Fala galera, só Vitude, eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, hoje eu falarei sobre The Severed Son, um filme de terror aí britânico de 2024, mas começou a ser distribuído em 2025, então farei aqui a minha breve análise porque ele é bem interessante. Se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like se gostar do vídeo, comenta e bora lá. I haven't seen you at service recently. I've not been well. A história rola em torno de Magpie, uma moça que vive em uma comunidade religiosa isolada, governada pelo seu pai, o pastor. Após a morte de um homem, vai se estabelecendo a ideia de que há uma besta na floresta, fazendo com que a sociedade que já estava condenada comece a ruir de vez. You have lost a husband and a father, but as family, we must set an example. O filme foi feito com pouquíssima grana, a ponto de boa parte da equipe ser de recém-formados que se formaram justamente onde o diretor Jim Puckett dava aula de roteiro e cinema. Ele foi rodado em apenas 12 dias, o que ajuda a explicar ainda mais algumas limitações. E aí entra a principal qualidade do filme, a fotografia, que é tão boa a ponto de fazer o filme parecer que teve muito mais orçamento. Ao mesmo tempo lindo, com a sua iluminação natural, composição e um uso bem inteligente da floresta. Feito também para transmitir opressão e a sensação de aprisionamento e isolamento, através dos seus planos fechados e pouca profundidade. E ó, conseguem. As atuações são boas, com destaque para Emma Appleton, que faz a Magpie, e o Toby Stephens, o pastor. Enquanto ela passa força e vulnerabilidade ao mesmo tempo, ele sustenta autoridade com voz, postura, sem parecer caricato. Mas nem tudo são flores, a criatura feita em CGI é bem tosca. E isso é uma parada que eu particularmente odeio. Se você opta por mostrar a criatura, cara, tem que ser muito bem feito. E essa tosqueira, no final das contas, é bem comum, até em filmes bem mais endinheirados. A própria imaginação do espectador já faria um trabalho melhor do que isso. Deviam ter criado algo em torno, sem revelar, ou representar, esse monstro de outra forma. Porque da maneira que foi, acaba perdendo muito impacto. O ritmo pode ser um problema, porque o filme é paradaço, porém, ele é curto. Então pra mim ele ficou bem no limite de se tornar cansativo e chato. A história, apesar de simples, funciona, mas pode ser considerada polêmica por conta das suas abordagens críticas, que envolvem fanatismo, religião e até mesmo a existência de Deus. E sim, pode incomodar pessoas mais sensíveis. Aquele povo não segue leis ou regras, padrões, como por exemplo vindas do Estado, mas sim, entre grandes aspas, as regras de Deus, regidas pelos homens, transformado em instrumento de poder para controlar pessoas e produzir monstros, sendo o verdadeiro vilão o fanatismo. E se aquilo que a religião chama de mal foi exatamente o que oferece liberdade, é exatamente aí que entra a entidade. Algo que surge em um mundo que já estava completamente corrompido e apodrecido. Aos olhos daquele povo, se trata de uma besta que vem das sombras, algo mal. Que ironicamente é o que acaba colocando algum tipo de ordem, mesmo que de uma forma bem brutal, respondendo à violência, hipocrisia e ao desequilíbrio daquele lugar. Que até parece se alimentar do pecado e da fragilidade daquela comunidade. Em um local tão deteriorado, ela vai aparentemente criando raízes cada vez mais fortes e estabelecidas. Não acredito que seja algo do bem, mas uma força da natureza inevitável que, diante de toda a maldade que existe lá, acaba sendo confundido com bom ou herói. E essa inversão de valores é muito interessante, porque no final das contas, não foi Deus que salvou. Mas talvez outra pergunta que acaba ficando é, quem define o que é mal? I know that work has been hard of late. The Severed Son é um filme de terror folk polêmico. Aborda fanatismo e a religião sendo utilizada como massa de manobra, sem uma distinção clara sobre o que é força do bem e força do mal, colocando pessoas como fantoches, não apenas de uma força maior, mas do próprio ser humano. Deixando uma pergunta, como que conserta o que parece não ter conserto? Apesar da sua lentidão e do monstro tosquinho, é uma obra corajosa e inteligente, trazendo um contraponto interessante entre bem, o mal, certo, errado. Pode ser um tema sensível para alguns, mas que proporciona bastante discussão. Um filme de época bem representado, com um figurino convincente e que tecnicamente parece que gastaram muito mais grana.
Minha nota final é um 6,5 de 10. It seems to have a taste of a foul man. A partir de agora eu farei uma análise um pouco mais profunda, então haverá spoiler, inclusive do final, esteja avisado. It was the beast, it ripped him apart! Magpie nunca teve escolha. A mãe morre no parto, o pai a culpa por causa disso, a comunidade a rejeita, então ela já cresce acreditando que já nasceu marcada, condenada. Quando a entidade surge, ela não necessariamente escolhe, né, ficar do lado dela, enfim, mas foi a primeira vez na vida que ela encontrou algo que parece aceitá-la. Tudo isso torna a personagem muito interessante. Ela tem uma relação incestuosa com o filho do Howard, né, o David, que por algum motivo sofria muito na mão do pai, mas acho que não necessariamente por conta dessa relação que os dois tinham aí. Talvez por algo relacionado à mãe dele. Existe uma passagem na Bíblia que representa bem a relação entre o David e a Magpie, que é: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Só que, claro, levado ao extremo. Sam é o filho de Magpie com Howard, o mais normal dali, e que ainda representa inocência, alguma pureza ou mesmo amor. Já que todos gostam dele, inclusive os monstros, né? O Howard e o pastor. Talvez seja o único resquício de bondade em uma comunidade moralmente podre. Além das violências contra o David, a gente não sabe exatamente o que o Howard fez, mas fica bem evidente e claro no filme que ele realmente se tratava de um monstro. Um exemplo disso é que a própria comunidade, né, corrompida não negava isso. O pastor é o vilãozão ali, né, utilizando a religião como poder, né, contra tudo e todos. Inclusive para punir quem o desagrada. Como eu disse antes, ele culpa Magpie, né, quando ela nasceu, a mãe dela morreu no parto, e o pastor nunca superou isso. Um manipulador de primeira. John é o seu discípulo, mas ele ama David. Dá a entender que já houve uma relação entre os dois, mas que John acabou seguindo o caminho imposto pela religião e seus costumes. Inclusive parece até que ele era correspondido pelo David. A comunidade era moralmente podre, repleto de abuso de poder, outros tipos de abuso, misoginia, violência doméstica e etc. Percebe que não se trata de um caso isolado. Era a comunidade, era um coletivo ali deteriorado. O final é onde gera mais dúvidas, mas ao meu ver, a Magpie não morre. Na verdade, ela se transforma. Acontece uma espécie de simbiose e não exatamente uma possessão comum. Ela e a entidade coexistem. E aquela força passa a fazer parte dela. Não necessariamente a criatura venceu, mas não foi Deus que a salvou. Nem o padre, nem o povo, e sim aquilo que todo mundo chamava de maligno. Cabe agora imaginar o que virá a partir disso. Esse filme acabou me lembrando outros dois, o The Devil's Bath e o Mother of Lies. Então clica aí, eu fiz conteúdo aqui no canal. Se inscreve se não for inscrito ainda, deixa o like se gostou do vídeo, comenta e até a próxima, valeu!